Bem-vindas e bem-vindos a mais este webinar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vamos no 15º webinar de 17 e, portanto, este será o antepenúltimo webinar. Amanhã teremos mais um e terminaremos no dia 30 com o Objetivo 17 ligado às parcerias. O objetivo do webinar de hoje, para o qual convidamos o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Dr. Manuel Pisco, a quem agradeço a presença, também como o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, Dr. Frederico Rosa. Dizia eu que o objetivo deste webinar é discutir um bocadinho qual é a estratégia de ambas as cidades, onde o Politécnico de Setúbal tem as suas sedes escola, sobre a construção de comunidades e cidades sustentáveis. E, portanto, desse ponto de vista, é um objetivo muito claro que não toca apenas o presente, mas toca sobretudo o futuro, quando os desafios que se colocam neste momento são de veras, eu diria, relevantes para a construção do nosso futuro coletivo. E, portanto, aquilo que vos peço é que desliguem os microfones, que sempre que tiverem um comentário ou uma questão que coloquem no chat e que depois, após a apresentação de cada um dos nossos convidados, eu farei as questões e, se tivermos tempo, darei a palavra também para poderem intervir. Terminaremos por volta das 16 horas, esse tem sido o nosso compromisso, com webinars com duração de 1 hora, e passo de imediato a palavra ao Dr. Manuel Pisco, dizer que a Sra. Presidente da Câmara, que era para estar neste webinar, teve um compromisso de última hora, que a impossibilitou de estar presente neste momento, mas está muito bem representada pelo Sr. Vice-Presidente, pelo Dr. Manuel Pisco, e, portanto, sem mais delongas, Manuel Pisco, cerca de 15 minutos para nos apresentar a estratégia, os projetos e os desafios para o futuro da cidade de Setúbal. Muito obrigado, boa tarde a todos. Quero agradecer naturalmente o convite do Instituto Politécnico para esta participação. De facto, esta é uma das participações que nós muitas vezes referimos como necessárias, a cooperação entre as instituições, entre a sociedade civil e entre a academia, as universidades, os politécnicos, mas que às vezes não promovemos muito, não é? É sempre uma excelente oportunidade de fazer este contacto. Esta questão, naturalmente, que olhando para aquilo que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, podíamos dizer que temos aqui o catálogo da ação política e social de qualquer governo no planeta, de qualquer governo regional, de qualquer autarquia. Porque em 2015 a ONU aprovou estes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com as suas metas e com os seus indicadores. Nós, de facto, encontramos aqui um catálogo muito otimista, ou seja, otimista não, uma situação em que, se nós conseguíssemos concretizar estes objetivos em alguns setores, a começar pelo primeiro, erradicar a pobreza, nós tínhamos um mundo melhor. Temos aqui uma carta-guia para a igualdade e para a dignidade da espécie humana. Isto coloca-nos algum respeito no tratamento destas matérias. E é nesse sentido que nós temos procurado discutir no município de Setúbal o que é que devem ser objetivos estratégicos, qual é uma estratégia de desenvolvimento sustentável para uma cidade, como é que à nossa pequena escala podemos contribuir para estes objetivos. Este 11º objetivo, que é o desenvolvimento sustentável das cidades, diz respeito aos gestores políticos locais muito diretamente. Mas nós não temos uma tradição de grande coordenação das políticas nacionais com o quadro mais global da política internacional, nomeadamente no plano destes objetivos da ONU. Nós não cotejamos suficientemente estes objetivos. E também depois não fazemos uma outra coisa, que consta de um outro objetivo, que é articular as políticas nacionais com as regionais e com as locais. Portanto, essa é uma falha sistémica do nosso sistema de gestão política e de organização administrativa. Tem sido referenciada ao longo do tempo, nós conhecemos-la bem. Há até quem ache que a descentralização não é sequer benéfica, há opositores e há gente que defende a descentralização ou regionalização ou uma descentralização mais local através de uma estrutura com todas as suas fases, nacional, intermédia, regional e local. Não nos temos entendido no país quanto a esta maneira de fazer as coisas. E, portanto, se nós agora quisermos tratar estes
objetivos no plano de desenvolvimento sustentável das cidades, vamos tocar nas coisas gerais todas que fazem falta ao desenvolvimento. A habitação, os transportes sustentáveis e seguros, uma urbanização que não seja exclusiva, que não crie guetos, que seja inclusiva, o tratamento do património cultural e do património natural, uma defesa, uma proteção assumida como política local e devia ter um quadro nacional e um enquadramento numa política nacional de proteção contra as catástrofes, de nos defendermos olha, uma coisa que até há poucos meses ninguém pensaria, que é uma pandemia. Nós não tínhamos uma política nenhuma preparada, se já nos preparamos para defender dos tsunamis ou das catástrofes provocadas pelas grandes chuvadas, pela água ou pelos incêndios, da pandemia ainda não nos tínhamos lembrado. E as catástrofes existem. As catástrofes aí estão. Cidades ribeirinhas, como é o caso da cidade de Setúbal, deve ter uma proteção contra os tsunamis. Deve ter uma prevenção, não é uma proteção, tanto quanto possível, mas uma prevenção. E nesse sentido, a ação deste município tem sido guiada por um documento que foi preparado e foi estudado para nos dar um perfil daquilo que deve ser a nossa estratégia que está contida chamamos num plano estratégico de desenvolvimento sustentável Setúbal 2030, Setúbal 10 anos também. Esta meta dos ODS 2030 é uma boa vontade, mas é perfeitamente ilusória. A 2030 nós ainda estaremos a decantar estes objetivos, a tentar que os responsáveis políticos a nível internacional ou a nível nacional os absorvam e que as nossas ações políticas e sociais, e no plano da educação também, estejam já embrenhadas destes objetivos. Mas isso, 2030 já ali, ao virar da esquina, aí muito próximo, não serão atingíveis certamente, mas serão um caminho. É bom que o caminho vá sendo alargado para que todos o possamos percorrer com o objetivo de igualizar as condições de vida, as condições de trabalho, de sustentabilidade à escala do planeta. À nossa microescala, este nosso plano de desenvolvimento sustentável para a cidade de Setúbal, para o município de Setúbal, ele acaba por ter parece um bom enquadramento nestes objetivos definidos pela ONU, com duas perspectivas. Uma é a perspectiva de dentro para fora, da cidade para o exterior, como virão das cidades para o exterior, como é que ela pode fazer parte de um todo que seja promissor, ou seja, parte na construção de um objetivo comum favorável para todos, e uma outra perspectiva que é um olhar para dentro, como é que nós, em termos de inclusão, em termos de igualização de condições dos modos de vida, dos níveis de sustentabilidade das pessoas, no plano do trabalho, no plano da higiene urbana, das condições naturais, da utilização dos espaços comuns, de propiciar melhores ambientes, melhor circulação na cidade, melhor usufruto de espaços verdes. Esses objetivos, que é, olhando para dentro, o que é que fazemos para dentro da cidade, têm que estar coordenados e conjugados e dentro destes objetivos de desenvolvimento sustentável. O nosso plano estratégico não foi feito para responder a estes ODS, não foi feito para isso, foi feito para adotarmos um guia para as nossas decisões políticas de intervenção. Se hoje estamos com grandes obras como o Parque Verde da Várzea, esse Parque Verde da Várzea é uma necessidade de resposta a cheias na cidade de Setúbal. Ora, prevenção de catástrofes, cá está nos objetivos dos ODS deste ODS 11º, 11, das cidades sustentáveis, que propiciar espaços verdes, tal como no alargamento de outros parques verdes que temos tido aqui. As cidades hoje estão a fazer isso muito. Como estão a fazer uma outra coisa, calham destes objetivos, que é tornar as cidades mais facilmente circuláveis, a circulação, os transportes, em modos suaves, ser cada vez mais utilizável pela maior parte dos cidadãos. Portanto, menos uso do automóvel individual, menos uso dos combustíveis fósseis, mais uso dos modos suaves de mobilidade. As cidades estão genericamente a fazer isso. A habitação aparece dentro desse primeiro objetivo como a primeira questão a tratar. Acabar com habitações degradadas, bairros da lata, criar condições. Nós, de facto, temos um salto grande no país em relação a este objetivo, ainda antes de eles serem definidos.
após 75, a aposta na habitação mais digna, acabando com muitas situações de bairros degradados, aconteceu durante umas décadas, mas depois parou. E neste momento estamos outra vez a ter necessidade de olhar para as condições de habitação degradadas e voltar a ter isso como um objetivo a concretizar. Nós já temos há poucos anos, de novo, uma política nacional de habitação. Essa política nacional tem que ser levada ao terreno, tem que ser concretizada. E os autarcas, as autarquias todas, estão muito ansiosas por poder fazer isso, aquelas que, sobretudo, as urbes maiores ou que estão nas zonas, nas áreas metropolitanas, que é onde se concentram estas habitações mais degradadas, estamos a tentar que essa política dê frutos e chegue até ao terreno. Esse é um primeiro objetivo. Mas um outro que avançamos jamais, sem ter, por vezes, a noção de que será enquadrada nestes objetivos de desenvolvimento sustentável, são os transportes. Aquilo que fez nos transportes coletivos, na área metropolitana de Lisboa e do Porto, e que depois se estendeu ao país, com a facilitação, tivemos um azar tremendo, foi má sorte, foi o caso da pandemia. Nós estamos a ter estamos a ter uma transposição, a iniciar um processo de contratação de outras condições para os transportes coletivos nas cidades em toda a área metropolitana de Lisboa e do Porto e nas outras comunidades intermunicipais, e a pandemia vai nos estragar isso quando foi necessário deixar de utilizar os transportes coletivos e confinar as pessoas em casa. Se não fosse este percalço enormíssimo que foi a questão da pandemia, nós estávamos com uma evolução muito significativa já certamente, mesmo ainda antes do concurso internacional ter sido concretizado, que vai ser concretizado agora no próximo ano com toda a certeza. Esse é um avanço, dar às pessoas condições de circulação a preços muito mais acomodáveis a todas as bolsas, e poderem circular em toda a área metropolitana ou dentro dos seus concelhos a preços perfeitamente acessíveis para todos, é um passo muito importante para as questões ambientais, como se viu até agora no tempo da pandemia, as reduções de dióxido de carbono na atmosfera foram substanciais por causa da paralisação dos transportes. Ora, a redução do transporte individual em automóveis e a adoção de transportes coletivos em massa e em mais quantidade de forma economicamente acessível cumpre vários objetivos do desenvolvimento sustentável, em termos económicos, em termos de mobilidade e em termos ambientais. Esse, de facto, é um programa que avançamos, é dos mais avançados, se nós quisermos ver todos os outros tópicos destes objetivos, do objetivo 11º das cidades sustentáveis. Voltando aqui a Setúbal, para dar apenas aqui alguns exemplos, portanto, os nossos eixos neste objetivo, nós temos aqui 4 eixos. É para a melhoria da qualidade urbana. A qualidade urbana significa o quê? Ir às zonas degradadas mesmo no centro da cidade e privilegiar a recuperação urbana. É a recuperação, requalificação daquilo que já está degradado, mas a questão do miolo não é abandonado em substituição, sendo substituído por novas construções, novos prédios. Essa requalificação urbana é também um objetivo dos governos, é também um objetivo perfeitamente enquadrado aqui nesta requalificação habitacional. Depois, um segundo eixo de capacitação e inovação social. Eu aí dava apenas um tópico em que o Politécnico também tem tido uma participação significativa. O que é que entendemos por inovação social? É dar mais aplicações financeiras em formação, em subsidiação ao desemprego e ao emprego, nos bairros em que há uma taxa de desemprego maior, que é o caso da Bela Vista. São vários bairros, não é? Mas nós temos os bairros sociais conhecidos como da Bela Vista, que são vários, são diversos, onde começamos a fazer um programa de integração diferente. Em vez de ser por aplicar dinheiro em medidas que são de subsidiação das famílias que não têm trabalho, foi começar a trabalhar com elas na recuperação das suas próprias casas, dos seus espaços comuns, na melhoria do apoio às crianças para a escola e após a escola, na melhoria das condições de saúde, ou seja, socializar as pessoas que se sentiam marginalizadas. Esse trabalho tem vindo a ser um fator importante de inovação, porque é olhar a gente que não está tão integrada de uma forma diferente, como cidadão igual aos outros. Daí ao ponto de eles terem escolhido a própria designação deste projeto, foi o que as pessoas dos bairros sociais escolheram. Como é que vamos chamar a isto? E eles decidiram nosso bairro, nossa cidade. Isso é um passo importante. Significa que as pessoas
passaram a sentir-se como cidadãos da sua cidade, passaram a sentir-se como iguais aos outros. E a barreira entre a cidade mais desenvolvida, onde vivem as pessoas que ganham mais, que têm mais estudos, que têm melhor vida, e aquelas que estão mais excluídas, essa barreira atenuou-se substancialmente. O próprio Politécnico tem participado nas ações de educação para a saúde e das ações mesmo de prevenção e de remediação em termos da saúde das pessoas, e tem-se envolvido muitas instituições, muitas parcerias, e o fundamental foi que as pessoas passaram, em vez de sentir-se excluídas, passaram a sentir-se atores e atoras, atrizes, não é? Sociais da sua própria vida, no seu próprio bairro, sentindo-se na sua cidade. Isto, em relação àquilo que é habitual fazer, que é criar programas onde se financiam coisas, é uma inovação significativa, sem deixar de melhorar as condições de vida nas próprias habitações. Mas fazer cidadãos numa casa mais digna, essa é a inovação. E é um objetivo importante da sustentabilidade das cidades, porque há de ser sempre necessário. Muitos bares de lata que se vão resolvendo, que se vão arranjando condições mais dignas, mas outros aparecerão. E nós sabemos que os fenómenos da migração propiciam isso, não é? Os fenómenos da migração mais descontrolada, e à medida que as desigualdades no mundo se acentuam, as migrações vão naturalmente procurando, como a água procura num sistema de vasos comunicantes, outras paragens. E, portanto, nunca nos teremos esse problema resolvido. Um outro eixo, naturalmente, que também que não tem, enfim, uma ligação do urbano e do rural. Está aqui mais presente numa visão de sustentabilidade. Sustentabilidade com uma gestão inteligente. Inteligente é que quer dizer que se aproveite bem, que não danifique, que não estrague. Das excelentes condições ambientais que esta cidade tem, com 3 parques naturais, reservas importantíssimas, que é o Estuário do Sado, que é a Serra da Arrábida e que é um parque marinho. Portanto, é uma cidade, o Parque Marinho Luís Saldanha, é uma cidade envolvida, abençoada pela natureza, envolvida em 3 parques naturais, tem uma vantagem tremenda. Portanto, a nossa responsabilidade como habitantes e como gestores da cidade é fundamental para a preservação deste ambiente como um valor positivo, como um valor que temos que manter, preservar, desenvolver e dar uso aos que cá estão e aos que cá vêm visitar-nos também. Portanto, esta questão da sustentabilidade, quando temos reservas de natureza tão importantes como as que estão aqui em Setúbal, é de facto um eixo principal, um eixo muito importante de desenvolvimento desta cidade. Procuramos sempre trabalhar nesse sentido e colaborar com as instituições gestoras e que têm jurisdição nestas matérias. E depois, claro que há uma coisa que fecha sempre ou começa sempre, normalmente a coisa que mais se fala são as inovações, é a internacionalização, é o sair para fora, sair tem que ser sempre para fora, claro, mas é a projeção da cidade internacionalmente, com os outros países com que há relações. Naturalmente o Porto de Setúbal é um fator de ligação muito importante ao mundo e isso tem que ser sempre valorizado. Portanto, sustentabilidade é sustentabilidade económica também. E sustentabilidade ambiental, sustentabilidade económica é que dá a sustentabilidade social. Portanto, esta interligação de fatores, nós conjugámos-la toda num plano municipal de desenvolvimento, um plano estratégico de desenvolvimento sustentável, e procuramos conduzir as nossas decisões de gestão da cidade, das opções de investimento que conseguimos captar e outras que cá chegam, sempre no respeito destes parâmetros de desenvolvimento sustentável. É assim com os parques naturais, é assim com os investimentos que cá chegam, que se procura sempre que eles se enquadrem, não num fator, com alguns efeitos mais poluentes ou de indústrias mais degradadas, mas que tenham algum contributo, quer na área da cultura, quer na área do lazer, quer na área do conhecimento, daí que, como uma espécie de cereja no bolo, pelo menos no plano das nossas intenções e dos preparados que estamos a fazer, vem agora, recentemente conseguimos que cá chegasse um grande projeto que é chamado Cidade do Conhecimento e que tem esta perspectiva de integração. No plano social, no plano económico, com a implantação de indústrias de ponta, no plano da educação e do conhecimento, com a produção de conhecimento
E, portanto, é um objetivo integrador de mobilização de todos os agentes, universidade, o Politécnico, naturalmente, agentes económicos, agentes sociais, este projeto que tem, naturalmente, da nossa parte, a carência daquela alavanca financeira que não existe no país, nem existe localmente, mas que nos é disponibilizada com esta intenção de projeto de um grupo financeiro internacional que tem já trabalho feito nestas áreas das novas tecnologias a nível mundial e que esperemos que seja, de facto, uma oportunidade excelente. Não é para Setúbal. Se esta oportunidade for sendo conduzida, que é, naturalmente, a médio e longo prazo, não é para daqui a 2 anos, mas é para ser construída a médio e longo prazo, vai concretizar estes objetivos de desenvolvimento que estão consagrados aqui pela ONU, que nós estamos agora aqui a trabalhar de uma forma que, eu estou aqui a falar um pouco rápido e apressadamente para tentar que isto não seja muito abstrato e pouco concreto, nem que seja só a indicação de 3 ou 4 ações locais, mas estou a tentar interligar as coisas e peço desculpa pela rapidez também. Este projeto da Cidade do Conhecimento, que nós agora vamos tentar agarrar com ambas as mãos e com toda a força, vai ser de facto um canal que nos vai levar a água ao moinho da sustentabilidade e do desenvolvimento equilibrado. É um bom contributo que não só Setúbal, a região e o país. Esta ideia de sociedades sustentáveis em termos de organização e investimento integrado nas várias vertentes da atividade humana é uma coisa nova. É uma coisa nova. Esta é uma coisa que não está aí já disseminada pelo mundo fora, mas já tem experiências feitas e pode ser a concretização no terreno destes objetivos que nós nos referimos em relação aos ODS e em relação aos planos estratégicos que localmente cada um de nós possa fazer. Obrigado, Dr. Manuel Pisco. Uma viagem, eu diria, pelo município de Setúbal, também com algumas, perdão uma expressão, pinceladas da região. E vamos agora para um outro município, também ribeirinho. Agora não é do Sado, é do Tejo, e portanto, mas que temos esta, eu diria, esta bênção, se é para quem acredita que são as vantagens, os desafios também que é ter os municípios ribeirinhos, e sabemos que a questão das catástrofes e dos riscos é particularmente exigente na questão das cidades sustentáveis. Naturalmente, o Dr. Frederico Rosa, Presidente da Câmara Municipal do Beira, irá falar mais do que esta questão, mas passava de imediato, também para percebermos qual é a estratégia da Câmara Municipal do Barreiro, e é importante não esquecer que, apesar de estarmos de ambas as câmaras fazerem parte do Distrito de Setúbal, estão integradas na área metropolitana de Lisboa e muitas dessas políticas hoje em dia são também articuladas e planeadas ao nível da área metropolitana de Lisboa, portanto que é um outro nível, talvez um nível meso de planeamento, que naturalmente começa, diria, a ter um papel fundamental na nossa região. Sem mais delongas, Dr. Frederico Rosa, mais uma vez muito obrigado, portanto 15, 20 minutos para podermos ouvir aquilo que o Barreiro está a fazer e que pretende fazer no futuro. Sim, senhor, obrigado, Pedro. Também cumprimentar aqui o Sr. Vereador Manuel Pisco. Deixa-me mandar um abraço especial para o Pedro Neto, que é o atual diretor aqui da Escola do Barreiro, e para o Pedro Ferreira, que já não vi há um tempo, mas já ouvi que ele está também aí presente, pá, e deixa-me mandar um abraço para eles. Fazendo um enquadramento, eu diria, muito simples e pegando naquilo que o vereador Manuel Pisco falou, concordo em absoluto. Esta integração vertical dos objetivos, eu diria, da política internacional, acabando quase, eu diria, na junta de freguesia, tem que estar verdadeiramente integrado. Mas há aqui uma questão que é fundamental. E nós temos discutido isto nestes fóruns, como bem disseste, na área metropolitana de Lisboa e não só. A capacidade de investimento das autarquias está muito alicerçada naquilo que são os fundos comunitários. É importante que os fundos comunitários depois também se alinhem com estes focos de atuação, eu diria, que têm um grande chapéu de chuva, que são estes objetivos sustentáveis, eu diria, que dificilmente alguém não concorda com eles, mas que depois têm que ter ali assim, eu diria, um pipeline que vem à concretização operacional disto, que tem que estar alicerçado onde? Obviamente nos planos estratégicos locais, mas também naquilo que são os fundos que os municípios têm ao seu dispor, que lhes possibilite realmente operacionalizar isto. Porquê é que eu estou a falar sobre isto? Eu lembro que ainda há pouco tempo, há uns meses, penso que até o vereador Manuel Pisco também esteve presente, e nós falávamos até na altura penso com o Ministro da Coesão Territorial, da importância que é, quando se faz uma requalificação, por exemplo, prever um dos fatores mais críticos e mais vezes esquecido, que é a renovação do abastecimento de água em baixa, que
está completamente fora, até agora, eu diria, está completamente fora dos benefícios em fundos comunitários, e muitas vezes o que é que fazemos? Fazemos, eu diria, a requalificação à superfície, ou se vamos ao subsolo, é às expensas, e diria umas expensas pesadas para as autarquias, mas que são infraestruturas críticas que têm que ser pensadas desde logo naquela parte que não é visível. Porquê é que eu estou a dar este enquadramento? Estou a dar este enquadramento porque é muito importante este alinhamento vertical e que depois desemboque realmente em operações concretas, mas também eu diria por outra evidência que este problema nos apresenta, que é, isto não é só um desígnio, não pode ser só um desígnio de governos, sejam governos, eu diria, à escala mundial, europeia, nacional ou local. Tem que ser um desígnio que atravesse público e privado, parte social, todos os atores que constam da nossa sociedade, mesmo ao nível mais macro e obviamente até ao nível mais micro, para se poderem alinhar todos estes fatores. Nós no Barreiro, o que é que estamos a fazer? Desde logo estamos a fazer uma coisa fundamental, que estávamos, aliás eu diria que era um dos grandes objetivos também que eu tenho para, neste mandato, que é fazer a revisão do PDM. O Barreiro tem um PDM de 1984, desculpem, 1994, que é o que estamos a falar, que é um pensamento de final da década de 80 e que já não é compatível com aquilo que são hoje as necessidades, nem a agilidade que é necessária muitas vezes pensar numa questão de cidade que tem estes problemas todos, não só aqueles que identificamos, como os emergentes, e a pandemia é um exemplo, como o vereador disse, perfeito disto. Testávamos muita coisa, há 1 ano e meio atrás tivemos um grande simulacro a nível europeu, cá em Portugal também, aqui no Distrito de Proteção Civil, onde o que é que mais uma vez foi testado? Aquilo que estávamos todos à espera. Desastres sísmicos, seja naturais, acidentes de comboio, e o que é facto é que a pandemia, que foi aquilo que nos chegou, e que foi preciso uma grande capacidade de adaptação de todos, não foi tida em equação. Vai ter que agora ser acomodada também no pensamento estratégico e da agilidade com que olhamos para tudo. Nós aqui no Barreiro preocupa-nos, eu diria, 3, 4 grandes segmentos. Desde logo que nós somos um concelho ribeirinho, temos não só o Rio Tejo como o Rio Coina, e agora fazendo o percurso inverso, pegando no local e indo subindo até ao mais macro, é fundamental desde logo pensar as cidades para as pessoas. E isto parece um grande chavão, mas o que é que significa a cidade para as pessoas? Significa aquilo que o vereador há pouco falava, espaços, eu diria, aprazíveis e destinados às pessoas. E quando dizemos isto, estamos a dizer uma coisa que é subentendida, mas que depois dá uma grande dor de cabeça quando é executada. É menos lugares de estacionamento, é mais árvores, é mais gente nas ruas. E eu digo isto porquê? Porque lembro-me de uma das primeiras atendimentos que fiz enquanto Presidente de Câmara, que aqui um município do Barreiro me dizia que o Barreiro precisava de mais árvores. Eu disse, ótimo, temos aqui um projeto de fundo ambiental para combater ilhas de calor, que é um grande problema nas cidades, e numa cidade como o Barreiro, que tem uma grande concentração demográfica, é um problema que tem que ser, e um envelhecimento muito grande, que é um problema que tem que ser atacado. E eu dizia, olha, nós temos aqui um projeto, um corredor ambiental, que vai exatamente renovar toda essa artéria, colocando mais árvores e reduzindo muito os efeitos de calor, do alcatrão e do cimento, e absorvendo os gases emitidos. E qual foi a reação? Ótimo, mas não faça isso na minha rua porque eu tenho que estacionar o carro. Faça na rua de trás. E é muito importante nós acomodarmos este pensamento que este combate por termos um planeta melhor, por termos mais saúde, porque a nossa saúde também está em causa, é um objetivo que tem que ser determinantemente perseguido. E isto passa não só pela melhoria dos espaços verdes, pela melhoria da circulação pedonal para as pessoas, seja em modos suaves, seja em outro tipo de modo. É muito importante criar cidades cada vez mais para pessoas e menos uma cidade onde eu diria o carro é rei, seja na estrada, seja em cima do passeio. E nós sabemos que isto não é um objetivo que vamos acabar com ele em 1, 2 anos ou 3 anos, mas temos que ir caminhando nesse sentido. Mas também é importante, nós aqui no Barreiro fizemos 2 projetos, eu diria que são 2 grandes projetos âncora. A substituição integral, a substituição e alargamento da frota
dos transportes coletivos do Barreiro, que é um serviço municipalizado para gás natural. O que nós tínhamos uma frota com média de idades de 20 anos, a diesel, ou seja, não só nas emissões, mas no ruído, em tudo, era extraordinariamente poluente. E esta transição, eu diria, foi fulcral para a cidade e obviamente também para os próprios transportes coletivos. Depois que se integrou com aquilo que o vereador estava a falar, que é para mim a grande medida de combate às emissões, foi esta aposta do passo único e no transporte público. Que ninguém tenha dúvidas, mesmo com pandemia e com esta questão toda agora, pressão sobre os transportes públicos, nós aqui também via não só os nossos transportes coletivos, mas depois via o barco da Soflusa Barreiro Lisboa, como o próprio comboio, sentimos. Mas o transporte público não é um malfeitor. O transporte público é, sim, uma solução, eu diria, para este grande desígnio que passa por ter um país, uma localidade, uma cidade, um país e um planeta bem mais saudável. O transporte público é a solução. E este alinhamento que fizemos de renovação de frota e depois com a introdução do passo único, eu diria que é perfeito e que tem que continuar a dar mais passos. O transporte público tem que continuar a dar mais passos. E depois já vou mais à frente pegar na questão do transporte público para concluir. Outro grande projeto que tivemos aqui assim, que já concluído, foi a renovação integral da iluminação pública do Concelho do Barreiro para LED. Nós tínhamos várias tipologias, desde o vapor de mercúrio, o de sódio, e foi uma mudança integral para LED, naquilo que já é previsto desde 2013, 2014, que é a parceria de que a empresa que ganhou o concurso e que instala fica com X% da poupança, partilhando com o município um remanescente, no nosso caso foi cerca de 47%, estou a dizer de cabeça, arredondando, ou seja, que é significativo. Isto tem uma sustentabilidade, obviamente, não só do ponto de vista financeiro, o que nos permitiu, por exemplo, e isto interliga com a segurança das populações, de reacender focos desligados, principalmente nas zonas rurais, onde a segurança era, e aqui muito ligada à parte da rodoviária, era uma necessidade imensa, mas também as zonas urbanas permitiu-nos reacender todos os focos no Concelho do Barreiro para uma tecnologia muito mais eficiente, muito mais amiga do ambiente e, mais importante, com, eu diria, um impacto direto e muito concreto naquilo que é a pegada ambiental e energética do município. Eu diria que estes dois projetos dos autocarros com a mudança de iluminação têm um contributo enorme naquilo que é a pegada energética e ambiental do município. Mas depois é muito importante aquilo que o vereador estava a dizer e que eu acho que é uma verdade em todas as cidades. As requalificações do espaço público, integrando sempre a zona verde, não como muitas vezes ela era entendida, como uma pincelada para agradar, mas eu diria como um elemento quase que estratégico no centro da requalificação, para poder, à volta dele, criar espaços mais aprazíveis, mas acima de tudo, mais saudáveis, que é muito importante esta questão, e para mais agora que estamos na pandemia, estamos mais despertos para este tipo de questões. Basta nos lembrarmos, quando havia o confinamento, quantos de nós é que tinham um parque perto de casa para poder ir fazer uma caminhada? Isto às vezes são coisas que antes disto não nos lembrávamos. Quantos de nós é que tínhamos, diria, num raio de proximidade que nos permitia em 5 minutos a pé, estarmos numa zona onde pudéssemos fazer uma caminhada, pudéssemos quase que respirar fundo e regressar para o nosso confinamento. E o Barreiro, que é um município que tem diria, eminentemente urbano, com uma densidade populacional muito grande, faltavam-lhe zonas destas. Tem, obviamente, mas faltava ainda mais. E acho que em todos os municípios, acho que chegamos à conclusão que ainda nos falta mais, ou que podemos fazer ainda mais qualquer coisa. Eu acho que esta capacidade de olhar para aquilo que é estes desafios, mas a concretização efetiva deles no terreno, eu diria, é muito importante esta integração vertical, mas é muito importante também que depois, naquilo que são as operações, seja do município com fundos comunitários ou outro tipo de fundos, seja muitas vezes em parceria. Nós no Barreiro temos agora 2 casos muito interessantes,
nós fizemos, através de uma insígnia comercial, uma que já acabou, outra que está agora a acabar, reformulações completas de zonas, uma foi com uma avenida, uma parte significativa de uma das avenidas mais movimentadas do Barreiro, outra de uma zona aqui já bem próxima do centro do Barreiro, onde o que é que fizemos? Via contratos de urbanização ou outro tipo de mecanismos existentes. Aquele princípio que estávamos a falar. Passeios para as pessoas, a renovação integral de águas e saneamento. O Barreiro tinha ainda, muito pouca gente sabe, grande parte das condutas, eu diria que no país, ainda são em fibrocimento. Não tem o impacto do fibrocimento, muitas vezes vemos associados aos telhados, tem em contacto com a água, tem uma componente diferente, mas o que é facto é que são muito mais frágeis. E quantos de nós muitas vezes não identificamos um buraco na estrada e dizemos que está ali um buraco, mas esquecemos que a causa não é o buraco, é o que está por baixo e que foi se calhar as condutas em fibrocimento que cederam e colapsaram e com isso fizeram aquele dano. Vemos muitas vezes, isto eu diria que é quase uma metáfora para aquilo que nos passa muitas vezes nas nossas cidades e não só. Vemos muitas vezes, identificamos o mal que está à superfície, mas raras são as vezes que conseguimos ver a causa. Neste caso é porque ela está lá enterrada bem fundo, mas é preciso lá ir à causa dos problemas. A última questão, só do plano mais local, depois só interligando rapidamente com aquilo que estávamos há pouco a falar do transporte público, é o incorporar tudo isto também naquilo que são os desafios de investimento que cada município enfrenta. Nós, por exemplo, tivemos aqui no Barreiro um concurso público muito grande, da Quinta de Brancamp, onde, por exemplo, em concurso público, para a requalificação de toda uma área que era de uma antiga fábrica de cortiça, onde no concurso público não só podemos exigências do ponto de vista do espaço público e da renaturalização de uma série de espaços, mas já exigimos, porque está numa zona mais perto da água, e Setúbal tem vários empreendimentos destes géneros, com certeza que tem essa experiência, até se calhar mais do que a Câmara do Barreiro tem, mas foi já colocar em concurso público a obrigatoriedade de cada concorrente apresentar medidas de curto, médio e longo prazo para combate às alterações climáticas, seja subida do leito de rio, seja das ilhas de calor e da renaturalização dos espaços. E o que é facto é que este caminho tem que ser tomado. Não podemos só, eu diria, dizer o rio vai subir, não podemos fazer nada e render-nos a estas evidências. Um município como o Barreiro, ou como Setúbal, ou como tantos aqui na nossa orla, quer dizer, não íamos fazer nada porque, quer dizer, era uma inevitabilidade e daqui a 100 anos íamos ficar sem território. Temos é que nas nossas ações adaptar concretamente aquilo que sabemos que vai ser uma realidade e como é que hoje podemos agir para prevenir. Isto eu acho que é um desígnio que é fundamental. Do ponto de vista, e terminando, não alongando muito, mais macro, pegando só na questão do transporte público, dizendo que é fundamental seguir este caminho, mas é também fundamental fazer algo, e o IPS aí tem tido um contributo importantíssimo, não só em Setúbal, mas também aqui no Barreiro, que é uma coisa, isto perdoa uma expressão porque é uma expressão minha que saiu-me agora da cabeça, não é nenhuma expressão académica e não vou encontrar nenhuma revisão de literatura, que é quase uma descentralização do trabalho. Quantos de nós, na margem sul, expressão que eu de resto detesto, vamos e temos que ir para Lisboa para trabalhar. O que é que o teletrabalho nos trouxe? É muito cedo para mostrar evidências daquilo que o teletrabalho nos trouxe. Porque trouxe-nos, com certeza, e já há dados, mais produtividade, também trouxe certamente mais consultas a psicólogos, porque traturar, às vezes, os filhos e trabalhos e tudo e mais alguma coisa é impensável, mas o que é facto é que deixámos de perder, no Barreiro isso é muito sentido, e eu diria que todos os municípios aqui desta zona, 3, 4 horas por dia que perdíamos em transportes públicos. Esta descentralização do trabalho é fundamental. Naquilo que a academia já nos diz há muito tempo, as empresas procuram sítios onde o capital humano esteja presente. As empresas procuram sítios onde haja, eu diria, aquele binómio de qualidade de vida, de academia e de infraestruturas para poder desenvolver o seu trabalho, que é muitas vezes aquele trabalho, e as empresas, um trabalho cada vez mais global e menos micro. E trabalhar hoje no mundo global, podemos estar em vários sítios. E esta descentralização do trabalho, e eu estou a dizer isto porquê? Porque muitas vezes olhamos para o distrito de Setúbal como o distrito da indústria, que é importante.
da fábrica. E reparem que eu estou aqui, o Conselho do Barreiro tem a CUF no centro do Barreiro. E um dos nossos grandes objetivos é, juntamente com a Baía do Tejo, que tem aqui do Estado, que tem aqui a questão dos territórios, e com a APA, fazer percursos para quê? Descontaminar solos que estão há décadas contaminados e que vão levar ainda décadas a ser recuperados. Mas nós não podemos pensar só nesta margem do rio como a margem da indústria. A indústria é fundamental. E nós temos uma tradição e vocação industrial muito grande que a temos que manter e suportar ainda mais. Mas também há todo o outro tipo de serviços. Seja aquilo que foi muitas vezes falado, um palavrão que é o nearshore, mas eu diria os serviços partilhados, porque o capital humano está cá, nós sabemos isso. O distrito de Setúbal tem muito capital humano, muito capacitado. E é importante que nós consigamos também atrair e inverter este tipo de tendência. Não tenho dúvidas, tenho acompanhado a cidade do conhecimento, há pouco o vereador estava a falar, que é um contributo neste sentido. Não tenho dúvidas que a cidade do conhecimento vai alinhado exatamente neste vértice. E é importante fazermos também esse percurso dentro das nossas cidades. E depois algo, e deixa-me terminar com isto, porque para mim, e muitas vezes falamos nestas questões, e já foquei aqui a água, transportes públicos, tudo, mas há algo que é muito importante também nestas cidades saudáveis, que é inverter o envelhecimento exponencial, e com isto digo as desigualdades que existem entre margem esquerda e margem direita no Rio Tejo. Somos todos a área metropolitana de Lisboa, mas não somos realidades similares. E isto tem a ver com o quê? Comunidades saudáveis também estão alicerçadas em orgânicas de família saudável. E quantas pessoas, quantas famílias nós não conhecemos, que os pais moram nesta margem, mas que os filhos, por razões de trabalho ou outras, moram noutra margem. E os esportes familiares. E a comunidade, que muitas vezes é desintegrada, e as pessoas que estão no meio de uma selva de betão, sozinhas no seu apartamento. E é muito importante este rejuvenescimento que temos que fazer nas nossas cidades. Ele passa por quê? Eu diria que ninguém tem uma varinha mágica para poder abanar e resolver o problema. Eu diria que ele passa por tudo aquilo que tivemos a falar antes. Melhores espaços públicos, melhor interligação da nossa vida, não só familiar, da nossa vida pessoal, com a vida familiar, com a vida de trabalho. Nós somos só uma pessoa. Não somos 3 pessoas com 3 chapéus diferentes, conforme estejamos a trabalhar, nem nossa família ou sozinhos. E é esta interligação, rejuvenescimento e investimento que é necessário nesta margem, nestas diversas componentes, eu diria que a partir daqui podemos quase fazer o percurso inverso. Escalar de baixo para cima e irmos ao encontro dos objetivos de cidades e comunidades saudáveis. E isto, porque é que eu estou a dizer isto? Porque aquilo que o vereador falou do alinhamento vertical é muito importante, mas nós olhamos para o alinhamento vertical muitas vezes apenas como top-down. O que é que está em cima e vamos verter para baixo. Mas é muito importante, e acho que os municípios, ao longo dos anos, deram sempre provas que estão disponíveis, digo quase como atores da linha da frente, para fazer estas mudanças, que ela também possa vir de baixo para cima. Era bom a gente dizer, encontramos alguns no meio, mas o que é facto é que mais importante do que isto, sabendo que isto não é uma corrida de 100 metros, é que estes espaços sejam sistematicamente perseguidos ao longo do tempo, porque vamos precisar ainda de vários... era bom que fossem só vários anos, porque se calhar são mais que anos, são umas décadas para lá chegar. Agora, estes objetivos é que não podem ser abandonados. Pedro, acho que me estiquei um bocadinho, mas pronto. Muito obrigado, Frederico. Nós temos cerca de 10, 12 minutos para este webinar, não tenho questões, não sei se alguém quer colocar, se não houver eu farei aqui 2, 3 questões, até porque um dos objetivos ou uma das missões neste objetivo é a questão da inclusão e a questão, sobretudo, da capacidade de integrar as comunidades mais vulneráveis neste âmbito mais, eu diria que não pode ser apenas cidade, porque naturalmente nós estamos se há locais do território onde o município desempenha um papel
mais nuclear, aqui também é verdade, mas todo o sistema de planeamento que nós vivemos não depende apenas do município, depende de uma integração. Eu hoje de manhã estava a ver a fotografia, há bocadinho, agora durante este webinar, do hastear da bandeira de uma praia acessível na Figueirinha em Albarquel, e se recuarmos 10 anos, a questão da acessibilidade nas praias para as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida está completamente fora dos nossos objetivos. E, portanto, nós temos vindo a ser capazes de integrar realidades que diríamos que não eram, naturalmente, prioridades naquele momento. E hoje, eu diria, felizmente, a sociedade exige-nos, é muito mais exigente connosco, e ainda bem, também com os municípios, mas quase que não nos permite que nós, e ainda bem, ignoremos determinado tipo de situações. E nós sabemos que a Península de Setúbal e o Distrito de Setúbal têm, eu diria, dois particulares desafios de vulnerabilidades. Por um lado tem a ver com a questão da educação, ou seja, o Distrito de Setúbal é daqueles onde a taxa de insucesso até ao ensino básico, o ensino secundário, é das mais elevadas, e também é do nível de desigualdade que o Frederico falava um bocadinho aqui, não em termos de rendimento, que é uma coisa interessante, e as estatísticas são importantes. Porquê? Porque nós trabalhamos de outra margem, ou genericamente, mas vivemos, eu diria, na margem norte do Estado. O do Frederico não gosta da margem sul, portanto a margem norte do Estado, mas portanto, há aqui uma dicotomia entre aquilo que é rendimento e aquilo que é produção. E portanto eu gostava, num breve espaço, que pudessem um bocadinho explicar a estratégia dos municípios e também a articulação regional dessa questão da educação e também da integração das comunidades vulneráveis. Começava por Sr. Dr. Manuel Pisco. Obrigado. Professor Domingos, o professor Domingos tomou naquilo que para mim é a questão essencial de todo o nosso desenvolvimento e do nosso progresso, que é a mesma questão da educação. A questão da educação é o eixo central de todas as estratégias de desenvolvimento. Sem a educação das pessoas, nós não conseguimos transmitir de geração para geração o conhecimento, o saber fazer, o saber estar, o saber aprender. Não conseguimos, de facto, elevar as bases educativas. É a ferramenta principal para o desenvolvimento e daí para toda a integração. Um dos tópicos deste Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é o das políticas e planos integrados, a gestão holística. O professor estava a falar na questão da integração. E hoje há uma percepção, ainda que não sistematizada, mesmo na opinião pública, de que é preciso ter uma gestão holística das coisas. Tudo tem que estar interligado. Nas pequenas decisões, elas têm que ter uma coerência própria. A questão das praias. Nós temos aqui um tema mais ou menos fraturante em termos de discussão pública, da opinião pública. A limitação, o controle, o acesso às praias tem sido feito em Setúbal. Muito polémico, mas tem uma lógica. É a prevenção de catástrofes. É evitar uma situação qualquer em que ocorra uma catástrofe naquelas praias da Figueirinha sem saída, sem circulação de ambulâncias, sem circulação de um lado para o outro, e aquilo tem que se assumir como lógico. E as pessoas entendem, não entendem no primeiro momento, entendem no segundo momento. A decidir onde é que se há de colocar uma estação de autocarros. Ao pé da estação ferroviária. É aí que ela está a ser construída. Com esta desvantagem, sai do miolo da cidade. A questão da desigualdade, e da desigualdade que nós sabemos que é a base das dificuldades de aprendizagem, que é a base do insucesso na escola, são as desigualdades sociais. Essa é uma estatística que já está rebatida e sabemos que daí parte, basta uma pequena descida no grau de escolaridade da mãe para haver logo um efeito enorme na dificuldade de aprendizagem dos alunos. Isso já está estudado, já está visto. Ora, o que é que nós temos aqui que nos justifica essa dificuldade? Estamos na coroa do centro do país, da capital do país, que é o centro cultural, que é o centro industrial, é o centro produtivo. E nós estamos nessa primeira coroa. Portanto, essa transição, não digo, esse movimento entre o local de habitação, o local de onde se vive, o local onde se trabalha, onde se gera a riqueza e aonde se recebe o rendimento, tem de facto efeito nas diversas condições de vida, de tempo familiar, e essa gestão holística das condições de vida e de trabalho tem aí a componente do transporte coletivo mais rápido e mais acessível. É muito importante porque é para permitir que a esfera da vida familiar possa dar apoio aos filhos, às crianças, dar-lhe um enquadramento que ajude no meio escolar. Estas coisas estão mesmo todas ligadas, é a tal história, tudo se liga a tudo. Não há evolução na educação se não houver uma igualização nas condições sociais. Não há equalização nas condições sociais se não houver uma equalização nas condições de trabalho, de produção.
Portanto, tudo isto se liga. Portanto, nós temos que ver isto sempre numa perspectiva global. Nunca temos uma boa escola isolada do meio social. Nunca temos um meio social mais equilibrado e mais igual, isolado do meio laboral. Nunca temos um meio laboral mais equilibrado se não tivermos uma boa distribuição. É aquilo que o Sr. Presidente há pouco estava a falar. Esta boa distribuição ou descentralização ou distribuição dos polos de conhecimento, dos polos de indústria, dos polos de produção, dos polos de residência e habitação. Tudo isto, de facto, tem que ser visto e pensado de forma integrada. Eu creio que há hoje, na opinião pública, de forma latente, uma noção muito clara destas necessidades. Nós podemos não estar muito bem estruturada e à vista num catálogozinho de como gerir bem um país e uma cidade, ou um país, a cidade e os campos. Isto pode não estar no catálogo, mas as pessoas têm a noção de que é preciso equilibrar tudo. E, portanto, há alguma facilidade de entendimento sempre que se procuram medidas, mesmo que, num primeiro momento, elas sejam difíceis de passar na opinião pública, que está acomodada àquilo que era habitual. E, portanto, se é preciso ordenar a urbe na zona ribeirinha, para libertar a zona ribeirinha, para fazer uma ligação de uma cidade e um rio, o Setúbal e o Barreiro têm esta coisa em comum, têm ali margens grandes, e o Barreiro então, com uma situação ainda mais difícil, porque as zonas nobres das cidades foram primeiro ocupadas pela indústria, não é? E só se começou a dar importância aos valores ambientais, e só se começou, olha, nomeadamente à paisagem, a importância que hoje têm, as vistas. Quando se constrói um prédio numa cidade, há sempre reclamações porque alguém perdeu vistas. Isso é motivo de reclamação. Considera-se como um direito. O direito às vistas é um direito. Também o direito à qualidade do ar, também o direito ao ambiente e, portanto, a questão da construção das urbes hoje tem que respeitar estes princípios de desenvolvimento sustentável, sim, nos pequenos aspectos, nas pequenas decisões e nas grandes decisões. Portanto, a articulação, e volto, não estou a falar de coisas diversas, mas volto, isto só é tão ou mais entendível quanto nós melhor entendermos que temos que ter coordenadamente uma política de educação que não responda de forma igual para todos, lá em cima entre os montes, como aqui em Setúbal, como em Faro. Tem que responder conforme as condições de vida, em termos de condições laborais, condições de rendimentos, condições sociais e adaptada a isso, para nós conseguirmos dar a todos os jovens uma educação de base mais elevada. Essa é a chave do futuro do país. Frederico, e para terminar, temos 2, 3 minutos e, portanto, pedia uma resposta o mais sintética possível sobre a visão que a Câmara Municipal do Barreiro tem sobre estes assuntos. Eu diria plenamente de acordo com aquilo que tu começaste por dizer, que é integrar a questão, desde logo, das acessibilidades. Hoje nós, quando planeamos um passeio, fazemos todos rebaixamento de passeios, ou o que seja, acesso às praias. Eu acho que cada vez mais está embutido no espírito de todos e depois na operacionalização, também de acordo com aquilo que o vereador disse. Deixa-me só, já que tenho só estes 2 minutos, que agora já são 1h30, dizer-te aquilo que eu acho que é fundamental. O rendimento realmente está na média, mas onde o rendimento é obtido, onde é gasto e onde é a morada fiscal, são dicotomias totalmente diferentes. Mas é importantíssimo também olharmos para o nosso distrito e percebermos a taxa de desemprego. Mais importante ainda, taxa de desemprego nas gerações de 30 e 40 anos que já são desempregados de longa duração e que muitas vezes têm filhos, e a incapacidade de acesso. E nós sabemos que as condições de empregabilidade, de vencimento, de segurança no trabalho e depois estão intimamente ligadas também com as condições de acesso à educação. É fundamental, eu costumo dizer, o distrito precisa de investimento público, o distrito precisa de investimento privado, o distrito precisa de se aproximar daquilo que a estatística nos diz, que é a média da área metropolitana de Lisboa. Mas que também nos diz estatisticamente que estamos muito longe, os concelhos da Península de Setúbal, nos concelhos da Península, eu diria, da margem norte do Rio. Por isso, esta convergência é importante e esta convergência só se vai fazer direcionando investimento público, que seja catalisador de investimento privado e garantindo mais emprego e adequando aquilo que também é das nossas gerações em idade mais produtiva e que precisam de rapidamente aceder a trabalho, sob pena de aos 40, 50 anos não terem experiência de trabalho e serem muito bons para a reforma, como costuma dizer, de enquadrar tudo isto
naquilo que é o acesso à educação, o acesso à escola, à requalificação de competências, que é fundamental, porque o mundo mudou, à requalificação de competências, ao redirecionamento de competências, e obviamente que isto é, eu diria, uma verdade de Lapalice, ou uma conclusão de Lapalice, mas eu acho que não quero mais dizer, é algo que são os diferentes atores de cada comunidade, e aqui vamos entender a comunidade mais alargada como o Distrito de Setúbal, seja parte escolar, autarquias, privados, que têm que, em coordenação, executar. Porque não é fácil, as autarquias não vão conseguir resolver os problemas todos. O governo não vai conseguir resolver os problemas todos. Possivelmente todos nós, em conjunto e em coordenação, também não os vamos resolver todos, vamos ter capacidade de os resolver mais. E isto tem que ser um caminho que eu diria que tem que, de alguma vez, sair do discurso e passar à prática. Porque nós sabemos há muitos anos que esta questão do emprego, do investimento público e do investimento privado é fundamental para a nossa península, mas eu diria, algum dia vai ter que ser só deixar de ser apenas uma constatação e vai ter que passar a ser um facto. Ok, muito obrigado. Agradeço as vossas reflexões e, sobretudo, permitam-me uma ilação crucial. Temos aqui, pelos vistos, uma questão, acho eu, já vamos da Rosa Lundo, que é a nossa assídua em todos os ODS e, portanto, também aqui, acho que deduzo que a partir de Angola, correto? Muito bem, portanto, isso também revela que esta vantagem de integração. Eu já lhe passo a palavra, Rosa, está bem? Muito obrigada. Tenho estado aqui e acho que merece, sem dúvida alguma, ser ouvida e fazer a questão. Mas eu acho que quero o Dr. Manuel Pisco, quer o Dr. Frederico Rosa levantaram aqui uma questão que na região onde vivemos é a questão da necessidade de articulação entre diferentes atores do território. Ou seja, aquilo que o município faz é importante, mas é insuficiente se não estiver integrado a uma escala mais global, quer seja da área metropolitana, quer seja a nível global. E esta dicotomia entre, eu diria, o norte e o sul da área metropolitana é de veras relevante, e todos nós temos participado nessa discussão, ou a maior parte de nós tem participado nessa discussão, que é a necessidade de discriminar positivamente, eu diria, a parte sul da área metropolitana de Lisboa, porque a realidade é diferente da margem norte. E, portanto, este é um desafio que é, e que todos sabemos pouco, portanto, essa articulação entre os diferentes atores do território, e aqui os municípios desempenham um papel essencial, é fundamental para que nós tenhamos essa capacidade de maior resiliência e, sobretudo, de construir comunidades mais. Rosa, o palco agora é seu. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, espero não estar a incomodar, nem a roubar. Não incomoda nada. Muito obrigada. Pronto, eu sou um bocadinho introvertida, né? Falo de longe, fico a aprender outras realidades, então fico a comparar. Neste momento estou a falar a partir de Angola, estou a viver em Angola, mas tenho estado a gostar destas apresentações, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, e vão-me surgindo sempre algumas questões. Uma delas, portanto, falou-se do desenvolvimento e das criações das cidades, o que impede que as cidades sejam mais sustentáveis e tudo mais, especificamente da cidade de Setúbal, ou seja, de uma realidade que é de Portugal. Mas, de um contexto geral, a gente tem sempre uma percepção do que é que se passa no mundo e o que é que impede, de alguma forma, de uma maneira geral, o que impede as outras cidades ou o desenvolvimento destas cidades e comunidades sustentáveis. Uma delas é o facto de, por exemplo, penso que não foi abordado aqui, se foi abordado não prestei atenção, existirem no mundo e em todas as cidades muitas casas, muitos condomínios desabitados, não é? Estão desabitadas e, no entanto, temos cada vez mais a crescer o número de sem-abrigos nas cidades. Eu queria saber com o Dr. Manuel Pisco e com o Dr. Frederico, onde é que a gente encaixa esta realidade? Falamos daqui das estradas, falamos daqui da arborização, e este betão armado, desocupado, enquanto que há pessoas a viverem ao relento, onde é que a gente encaixa nestes objetivos sustentáveis? A outra minha questão, ou seja, dando assim um parecer do que se passa na nossa realidade, especificamente cá em Angola, é a seguinte: nós não somos mais desenvolvidos ou não temos essa
cidades sustentáveis e capazes de alguma forma habitáveis, não é? Porque, primeiro, temos a falta de estradas. A falta de estradas é o que dificulta termos cidades e comunidades mais desenvolvidas, mais limpas, mais bonitas. Em contrapartida, também temos condomínios, grandes condomínios luxuosos, grandes edifícios, prédios desabitados e, no entanto, temos por outro lado, temos os bairros de lata. Essa disparidade social, de alguma forma, é que faz com que, muitas das vezes, penso eu, né, que as cidades e as comunidades sejam insustentáveis, já não são sustentáveis. Contudo, gostava do parecer dos doutores para que me ajudassem a perceber, pronto, esta questão. Muito obrigado, Rosa. Você colocou a questão bem em cima, bem no fundo, e, portanto, mas que é algo que, na realidade, deixem-me só partilhar, ontem, e em alguns casos nós temos acompanhado, e sobretudo o professor Carlos Mata tem muito trabalhado nisso, mas ontem estava a falar com uma amiga que mora em Nazaré e que diz que pela primeira vez viu sem-abrigos na Nazaré, que era algo que parecia que estava longe da realidade, mas a pandemia veio enfatizar muito dessas questões, e há cidades onde nós não vimos sem-abrigo e que apareceram ou cresceram, e portanto esta é uma questão. Mas, sem mais delongas, Sr. Manuel Pisco e depois o Dr. Frederico Rosa. Então, telegraficamente, algumas notas. Essas questões, essas situações encaixam aonde? Pergunta a Rosa. Encaixam na dura realidade da vida. A vida é assim, é desigual. É disso que estamos a tratar, das desigualdades e de aplanar as desigualdades, de desbater. Ora, para que isso aconteça, nós se calhar temos que induzir até, não é só ver de novo, de um olhar novo, a educação e os novos conhecimentos, as novas formas de educar. É absolutamente necessário. Mas também as novas formas de fazer política. Por exemplo, há casas em excesso, sim. Não haverá em Angola, talvez, ou fora das cidades, ou onde haverá, mas fora das cidades não haverá. Mas em Portugal há sim casas a mais, há casas em excesso, casas desocupadas, e que por estarem desocupadas se vão degradando. Falta uma política que é nova, de criar um contingente disponível de casas para as novas situações ou de calamidade ou de pessoas sem abrigo. Não custará, de certeza, nada parecido com os milhares de milhões de euros que temos gastado para outras finalidades económicas. E é possível implementar essa política, sim. Criar a recuperação nos centros urbanos de casas degradadas, que constitui uma bolsa de apoio social para quem agora pensávamos que os sem-abrigo só vinham da imigração, ou só vinham das pessoas que ficavam no desemprego. Não, também vêm da pandemia, de classes médias em Portugal. As pessoas que mudaram radicalmente a sua vida e que hoje, de um momento para o outro, estão a saber agora, ao fim de 3 meses desta situação, que provavelmente, em muitos casos, algumas já nunca mais voltam a ter emprego. E sempre o tiveram. Há situações novas que estragam, dão cabo, fazem a nossa vida andar para trás em termos sociais. Ora, temos que ter respostas novas para situações novas. E isto é uma resposta política que nós não começámos ainda a debater nisto. Eu só referi, finalmente, começou há uns 4 ou 5 anos para cá, aqui em Portugal, a desenhar-se uma nova política de habitação. O primeiro direito, não é? Ainda não está muito implantado no terreno. Há que trabalhar de facto nisso e dar-lhe meios para que se tirem os sem-abrigo da rua, porque vai haver novos sem-abrigo. Não é só pela imigração, mas por uma situação qualquer de doença mais generalizada, de pandemia, de uma catástrofe que noutra parte do mundo, todas as partes do mundo estão em conexão. E aquilo que acontece às vezes nas paragens de produção num ponto na Ásia, tem reflexos na Europa, tem reflexos na América. Portanto, isto está ligado. Agora, nós podemos ajudar a Moçambique com a abertura de poços para a água, e isso lá é mais importante do que ter, se calhar, um teto. Poderemos levar livros em contentores para Moçambique, para Angola, para Santo Tomé, isso lá é muito importante, mas não desbatendo o desequilíbrio. Há problemas novos que vão nascer, não digo daqui em diante que estão a nascer, mas para que temos que olhar. E então é necessário, para esses problemas novos, criar novas políticas. Eu tenho responsabilidade, o meu colega do Barreiro tem responsabilidade, o presidente do IPS tem responsabilidade, os cidadãos têm menos, mas todos os políticos têm uma responsabilidade de olhar às primeiras necessidades e retirar os grandes fluxos financeiros de aplicações que não são muito equilibradas, de benefício para todos. E isso tem que ser feito, não só
entre Lisboa, capital, margem norte, e a Península do Sul, a margem sul, mas também depois nas outras fronteiras que se alargam, o resto do país. A Beira, aqui no nosso caso, não tem que ter uma discriminação positiva. Trás-os-Montes, uma discriminação positiva. O Alentejo, não é, para nós que estamos na área metropolitana é fácil fazer este discurso, não é? Mas temos que olhar o país como um todo e para a sua equilibrada distribuição de investimento, de meios para criar condições mais iguais em todo o território. Esta dispersão igualizadora é que é a base do desenvolvimento. Obrigado, Frederico. Para terminar? Olha, muito rápido, primeiro dizer, Rosa, que ainda bem que estás em Angola. Sabes que eu consegui ir para a faculdade porque o meu pai emigrou para Angola. Mas ainda hoje lá está, eu falo todos os dias com ele. Hoje também já falei para Angola. Ele era aqui operário de uma fábrica, que era a Monpor, para quem se lembra há muitos anos, que era metalúrgica aqui no Barreiro, que fechou. Ou seja, eu para ter acesso à escola, tenho o meu pai há mais anos longe de mim do que perto de mim. É algo, por mais que eu faça na vida, que nunca vou poder pagar. O esforço que ele fez para que o filho pudesse ter acesso à universidade, eu e o meu irmão, os primeiros da família, e com isto pudesse ter, por isso, olha, não só partilhamos, eu partilho o meu último nome com o teu primeiro, como também partilhamos um bocadinho do carinho que também tenho por Angola, que me proporcionou ao fim e ao cabo também ter acesso à educação. Sobre esta questão que tu colocaste muito específica, e olhando aqui para o caso no Barreiro, nós temos muitos prédios devolutos. E os prédios devolutos é muito complicado. O discurso é um discurso fácil de poder ser agradável a todos, mas depois no concreto e na efetividade é muito difícil. Nós estamos a mexer aqui com o direito à habitação, mas também com o direito à propriedade privada. Nós temos que, isso sim, e tentando ser o mais sintético possível, encontrar mecanismos efetivos que possam, porque muitas casas devolutas muitas vezes estão em 60 ou 70 herdeiros que já não querem saber daquela casa para nada. E é muito importante encontrar mecanismos efetivos de utilização da casa, ou seja, mecanismos de entrada na habitação, mas também mecanismos efetivos de saída da habitação, porque não deixa de ser propriedade privada. E não pode ser, eu diria, como costuma dizer em bom português, um molho de brócolos, entrar neste processo se podendo não ter um fio à vista. E na incerteza, muitas vezes o dono prefere ser conservador na sua atuação. Por isso, a resposta tem que vir do plano, eu diria, governamental e depois, obviamente, baixar ao plano autárquico. Mas com mecanismos efetivos que te garantam que possam, numa casa de necessidade, numa casa de voluta, haver uma entrada, mas também garantir ao dono que há um mecanismo de saída ou um mecanismo de compensação, eu diria, não especulativa, mas compensação real pelo custo de ter o seu património afetado. Mas depois, obviamente, é necessário políticas públicas que deem continuidade a isto, porque isto não pode ser, é preciso entrar numa habitação, sai e depois. Tem que haver depois mecanismos públicos de construção e não de criação de guetos ou de condomínios apenas onde a gente arruma as pessoas e ficam lá, porque as pessoas não são para ser arrumadas. As pessoas não são para ser arrumadas. E depois isto tem que interligar com políticas públicas de habitação efetivas e reais, que possibilitem através da habitação não apenas uma vida condigna, mas também que seja um facilitador, diria, de sucesso escolar, porque a escola eu vou acabar com isto, a escola é o verdadeiro elevador social. Os meus pais nunca tiraram curso, como costuma dizer, eu não sou filho de famílias importantes aqui no Barreiro, não é? Era filho de 2 empregados de escritório que, para poderem pôr um filho e o outro na universidade, um teve que emigrar e uma relação que teve que ser vivida à distância durante mais. Eu tenho 41, meu pai foi quando eu tinha 17. Por isso estás a ver aos anos que ele foi para Angola e ainda no tempo da Guerra Civil. Já passou essas fases todas. E eu acho e gosto muito de falar nisto porque eu sinto-me também como exemplo de que é pela escola, pelo ensino e pelo conhecimento que a gente sai das situações mais frágeis. Por isso. E a habitação tem tudo a ver com isto. E um beijinho para ti. Ok, muito obrigado. Agradeço ao Dr. Manuel Pisco, ao Dr. Frederico Rosa e a todos aqueles que estiveram connosco durante mais desta cerca de 1h15.
Relembrar que amanhã teremos o webinar sobre o ODS 15, Proteger a Vida Terrestre, com Ana Cristina Falcão, do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, com Humberto Delgado Rosa, da Direção-Geral do Ambiente da Comissão Europeia, para discutir uma questão tão relevante, que é a preservação dos habitats, e sobretudo na questão das florestas, da biodiversidade e dos solos, que sobretudo no tempo que estamos a viver é particularmente relevante. Se repararem, se nós recuarmos alguns anos, já não nos lembramos de estarem proibidos os trabalhos agrícolas durante 48 horas. Isto é algo que, por uma questão de proteção civil, teve que ser feito por esta mesma questão. E, portanto, nós estamos a viver tempos diferentes e também os instrumentos têm que ser diversificados, e só com mais conhecimento, e também aqui termino, é que nós conseguimos respostas mais efetivas para ter um planeta mais sustentável. Agradeço a todos e a todas e, naturalmente, espero ver-vos amanhã e também na próxima quinta-feira, onde concluiremos estes 17 objetivos, estes 17 webinars sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Agradecer mais uma vez ao Dr. Manuel Pisco, ao Dr. Frederico Rosa e também ao professor Carlos Mata, à Beatriz Marques e à Ana Sobral Martins por toda esta organização e todos aqueles que participam afincadamente nestes mesmos webinars. Muito obrigado e até à próxima. Até à próxima. Obrigada.